Fala pessoal, sou eu de novo, Fagner Socila. E o Fernando Bortolin, mentira, Fernando Bernini. Tem alguém se apropriando de um nome aí muito elegante por sinal, né? Senhorita Eliandra Lisboa. Bortolin eu vou evitar para não cometer erro, né? Mas estamos aqui, Eliandra Bortolin Lisboa conosco. Papo de Salão no Ar, e hoje nós vamos entrevistar ela, Fernando. A gente tava ansioso Eliandra, nossa cliente, amiga, parceira. E agora que eu percebi que sua sombra tá combinando com o vestido, que elegância. É isso aí, tudo combinadíssimo para vir aqui hoje, bater esse papo com você. Até o fundo ali tá combinando. Olha! Parece que alguém pensou nisso. Eliandra, um privilégio ter você aqui, seja muito bem-vindo ao Papo de Salão, e hoje nós queremos entender um pouquinho do mundo do empreendimento, do mundo das corretagens de imóvel de alto luxo, então, né, Fernando? E mais que isso, né? Um pouco da vida dessa mulher encantadora e sensacional que é a Eliandra, né? Eliandra, conta pra gente um pouquinho da sua vida, quem você é, o que você fez na vida para ser Eliandra Lisboa. Então, prazer em estar aqui com vocês. Oba. Podcast é um luxo hoje em dia, né? Maravilhosa experiência. Eu sou Eliandra Bortolin Lisboa. Estou trabalhando atualmente na corretagem de alto luxo. Sou uma private broker da Pitchum Imóveis. Pitchum Imóveis é uma boutique real estate que trabalha no nicho de alto luxo, a imóveis de alto padrão e alto luxo. Mas private broker, o que é private broker? Eu fiquei na dúvida aqui. Private broker é um nome inglês, né? Um nome americano, que a gente, como muitas palavras americanas, adota e trabalha com uma exclusividade, com um conhecimento maior nos imóveis de alto padrão e alto luxo. Então seria um atendimento mais exclusivo, né? Atendimento exclusivo, diferenciado, com conhecimento, com nível superior. Como pede um cliente desse nível? Entendi. Que massa. Mas legal. Eu te cortei no meio aí. Aí você estava falando que você era private broker. Na verdade, eu sou corretora de imóveis desde 1989. Eu comecei lá no interior do Rio Grande do Sul, na minha cidade, Cachoeira do Sul. Eu fundei uma imobiliária e essa imobiliária está lá até hoje. Eu tive que sair do Sul, mas ela continuou na mão da família. E você se importa de falar o nome dela? Imobiliária Bitbem. Opa, Bitbem, um abraço para vocês aí, ó. Vai mexer, né? Vai mexer. Então lá eu era corretora e tinha essa imobiliária. Posteriormente eu fiz o concurso da Caixa Federal, comecei a trabalhar na Caixa. E isso lá no Rio Grande do Sul? Lá no Sul. E levava paralela as duas atividades. E com o decorrer do tempo, a vida da gente vai mudando, um casamento, uma mudança de cidade, fui para o Rio de Janeiro, trabalhando na Caixa. Na Caixa eu era gestora, gerente geral, mas sempre muito ligada ao mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, a Caixa é a campeã de financiamentos, então a gente sempre tem muito contato com o mercado imobiliário. Então ali foi a sua primeira experiência. Você saiu primeiro do empreendedorismo, que você montou uma imobiliária igual você falou, já percebeu que você tinha ali um tino ali para poder comprar e vender ali residências, locação e isso. Isso. Logo em seguida você fez o concurso e aí a Caixa começou a te direcionar você através do Brasil. Exatamente. Aí no Rio de Janeiro me tornei gestora da Caixa, fui gerente geral, e a gente sempre ligada a esse ramo do financiamento imobiliário dos imóveis. E era um sonho meu voltar para essa área que eu sempre gostei e admirei. Vim para Belo Horizonte, ainda como gestora da Caixa, trabalhei alguns anos aqui, acho uns 15 anos aqui. Qual agência? Várias agências, porque o gerente geral ele troca de agências, né? Todas na região Centro-Sul, Savassi, Buriti, Shopping Cidade. É bom falar isso aí que vai ter muita gente aí que vai lembrar da Eliandra aí, ó. Então, e aí nessa caminhada aí, eu comecei a me especializar no ramo imobiliário, já pensando que a aposentadoria estava chegando e que eu queria voltar para a área imobiliária. Fernando, quando a gente ouve falar de aposentadoria dela, é impossível de acreditar nisso, né? Mas é própria, ela foi juntando uma grana e falou, agora aposentei. E tô pronta, faz sentido. 30 anos de Caixa, 30 anos. Caramba. É uma vida, né? É uma vida. Um aprendizado absurdo ali dentro. Verdade. E mais tempo de Caixa que eu de vida, por exemplo. Olha só, viu só? Mentira. Muito bom. Mentira. Muito bom. E na Caixa, realmente, a gente passa por vários segmentos da vida, da sociedade, das pessoas. É uma experiência muito rica, né? Sou muito grata a esse tempo de Caixa. Mas aí eu me aposentei um pouco antes da pandemia, veio aquela turbulência de pandemia
E fiz alguns cursos, me especializei, fiz um pós-graduação em gestão e negócios imobiliários. E aí, logo em seguida, durante a pandemia ainda, me coloquei à disposição da Pitchell Imóveis, fui aproveitada e estou lá até hoje, né? Então, a gente trabalha aí com toda a região centro-sul de Belo Horizonte, mais Vila da Serra, Belvedere, aquela região de Nova Lima ali dos condomínios, com imóveis de alto padrão. Sensacional. Mas conta pra mim, um broker, o que faz geralmente? Ele prospecta, ele entra ali na internet, pesquisa quem tá vendendo uma casa, passa, roda, vê uma placa de vendas. Como é que funciona isso? Tudo isso. Muito networking, muito relacionamento pessoal. A gente fica procurando também nos portais para ver um imóvel de acordo com o que o cliente necessita. Aí vamos atrás de imóveis de acordo com a demanda do cliente. Atendemos captação dos clientes que querem colocar o seu imóvel à venda, que querem uma avaliação do seu imóvel. Levamos para mostrar os imóveis de acordo Essa com... parte de valuation também vocês cuidam? A pessoa quer só saber quanto que custa o imóvel dela, quer fazer só uma especulação. Normalmente, a gente não faz somente uma avaliação por avaliação, mas nós avaliamos os imóveis que vão estar disponíveis à venda com a gente. Aí nós mas tem um target de valor, assim, a partir de um certo valor é que pode entrar lá para vocês? Ou não? Assim? Tem um limite, sim. A Pitchell trabalha com um ticket mínimo de imóveis de 1 milhão e R$10 mil o metro quadrado é o mínimo, né? E aí entendi. O céu é o limite, né? E qual que é o imóvel mais caro que vocês têm lá hoje? Cartela. Se não me falha a memória, 28 milhões. 28 milhões deve ser uma casa no Mangabeiras, né? É uma a casa mais famosa. Num condomínio fechado, maravilhoso. É uma casa realmente com padrão classe AA, com alto acabamento, uma metragem imensa. É um imóvel de encantar. E parece que é o IPTU mais caro, tá, Fernando? Da cidade de Belo Horizonte ou dessa casa, se eu não me engano. Eu queria até mandar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente, tá? Você que tá com 28 milhões aí, precisa investir num imóvel, por favor, procure a senhorita Eliandra, que ela tá com uma oportunidade. Você lembra qual condomínio que é? Não me lembro o nome do condomínio, porque ali nós temos vários, né? Mas é naquela região bacana ali. Mas procura a Eliandra que ela vai resolver seu problema. Ela vai te apresentar uma oportunidade. Aí, né? Vamos fazer negócio, gente. Vamos girar. Né? Então, o valor mínimo de um imóvel é R$1 milhão, igual você falou, o céu é o limite. E, assim, o acompanhamento, esse desenvolvimento, agendar uma visita, interlocutar ali a conversa entre o vendedor e o comprador, entendeu? O que te atrai mais nesse negócio? O que você fala assim, nossa, Fagner, isso aqui pra mim, eu adoro esse momento, aquela adrenalina ali de vende, não vende, compra, não compra. Neste mercado, tudo é fascinante, tudo é bacana, tudo é bonito. A gente primeiro recebe o cliente, que é o lead, que a gente chama, que é o interesse que a pessoa... Que, inclusive, devem ser pessoas incríveis, né? Porque eu acredito que as pessoas que têm uma capacidade de chegar nesse patamar... Ela tenha vivenciado, tenha experimentado muita coisa ao longo da vida. Exatamente. A gente recebe clientes bastante interessantes. Eu imagino. E a gente recebe o primeiro contato e a primeira experiência é descobrir o que o cliente quer exatamente, que não é fácil. Não é fácil, porque às vezes é um detalhe que o cliente não quer e que a gente tem que prestar muita atenção e ver se o imóvel tem ou não tem aquele detalhe, ou um detalhe que o cliente quer e faz questão e a gente tem que procurar e achar o imóvel certo para o cliente. Que não adianta a gente chegar e apresentar 20 opções para o cliente vai ficar perdido. Ele se perde no meio de tanta informação. E o mercado de corretagem como um todo, ele meio que ele foi por um lado que ele não quer saber de satisfazer o cliente, ele só quer fazer um negócio, só quer vender, né? Exatamente. Então, eu imagino que seus clientes devem ser muito satisfeitos com esse trabalho, que é muito mais do que uma venda, é uma consultoria, é um planejamento de investimento. Seria muito isso, né? Por isso, Fernando, o nome Private Broker. A nossa função não é estar entupindo o cliente de imóvel, não é estar mostrando tudo que é opção. A nossa função é achar o que o cliente deseja, fazer aquele imóvel sob medida, achar aquele imóvel sob medida, para que o cliente fique plenamente satisfeito com aquela compra, com aquele investimento. Que imóvel não é gasto, não é compra, é investimento, né? Imóvel, a gente sabe que no Brasil é um dos melhores investimentos que existem. Com tanta instabilidade econômica e política, e sem dúvida nenhuma, o imóvel é uma das questões mais seguras, né, hoje em dia. Desde sempre. Existe aí uma estatística mundial
que diz que 90% das pessoas que enriqueceram no ramo imobiliário. Uau! Olha. Exatamente. Seja ela especulando, seja ela construindo, seja ela intermediando, seja ela herdando, porque lá nos primórdios de reis, de príncipes, muitas grandes glebas foram herdadas por famílias reais, né? Isso aí se transformou num patrimônio ao longo de gerações. Mas existe essa estatística que 90% da riqueza mundial das pessoas que são ricas foram de uma forma ou outra através de imóveis. E os seus clientes, como um todo, assim, ou como uma maioria, eles compram para eles como residência ou como investimento mesmo? Tem muito investidor. Muito investidor. Compra e, não sei, vai vender depois ou vai alugar? Exatamente. O investidor, ele está muito focado nos lançamentos. Então, ele vai lá e compra na planta ou em construção. E ele aguarda aquele prazo da construção. Quando termina, quando acende as luzes do imóvel, costuma dar uma valorização muito grande. Então, normalmente, existe uma média aí que os investidores calculam de 20% a 30% de ganho real em cima do que ele investiu. Isso Você poderia falar que isso aí é o preço da oportunidade? Porque tem gente que não está disposta a esperar a construção, um pouco mais ansioso ali. E na hora, igual você falou, acende as luzes, vem aquela tropa que quer já comprar para poder morar, não é isso? Exatamente. E nós temos um fenômeno em Belo Horizonte que os lançamentos de alto luxo, alto padrão, estão praticamente 100% vendidos antes da entrega do imóvel. Isso é um mercado aquecidíssimo. É um mercado que não sofre, né? É um mercado aquecidíssimo que não sofre. Você, como especialista, Leandra, você consegue perceber que está havendo uma migração de uma população super rica dos outros estados para cá, devido à segurança, conforto e essas coisas? Porque no mundo da internet hoje você consegue administrar suas coisas à distância. Sim. E a gente tem percebido ali que aquela região ali de Nova Lima, eles dizem até que é uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Sim, eu inclusive vivenciei uma experiência dessas pessoalmente. Um executivo de uma grande empresa e que estava em São Paulo. E por causa da insegurança, da instabilidade, ele optou por vir para Belo Horizonte, voltar, porque ele já foi de Belo Horizonte no passado. Muito embora as empresas dele estejam em São Paulo, vai fazer aquela gestão que todo mundo faz hoje, de à distância, né? Um home office. E ele veio para Belo Horizonte, comprou um imóvel de altíssimo luxo aqui na cidade e trouxe a família para cá, porque Belo Horizonte, quando eu estava para vir para cá, me disseram, e hoje eu comprovo, ela é conhecida como uma grande roça. Isso não é ruim, isso é bom. É uma cidade grande com áreas de cidade do interior. Então, uma cidade que ainda as pessoas se conhecem. Altamente bairrista, né? Bairrista, mantém tradições, né? É fácil deslocamento. Então, é uma cidade com características de cidade do interior e tem tudo de uma grande capital, de uma metrópole. Uma cidade que atrai muito. Então, existe sim essa migração de pessoas que vêm de outros centros para cá. O que você está falando faz muito sentido para a gente, mas mais do que isso, quando a gente fala de uma população muito rica, bem-sucedida demais, que tem essas condições, eu acredito que até para moradia para eles faz muito sentido, porque quando o cara vem de uma casa lá no Alphaville, ou um prédio, uma cobertura lá nos Jardins, nós estamos falando aí de imóveis de 20, 30, 40 milhões. E quando ele chega aqui, para ele poder morar no mesmo padrão, com uma qualidade de vida muito maior e com uma segurança melhor, nós estamos falando que ele vai investir ali 30% desse valor todo. Então acaba virando um ótimo negócio o simples fato dele mudar de endereço, seria isso? Sim, nós ainda temos um custo de construção bastante razoável no sentido de bom para os imóveis de alto padrão, comparado, por exemplo, a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui a gente mora muito bem com um custo inferior a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, existe até esse interesse por causa disso, por causa dos custos dos imóveis em Belo Horizonte. Ainda pega Nova Lima, ainda que os IPTUs lá são bem mais em conta. Exatamente. Aquela região de Nova Lima, a região ali do Vila da Serra e dos condomínios, Vale dos Cristais, etc. Foi agora essa semana ou a semana passada, saiu uma reportagem que é a região de maior concentração de riqueza do Brasil, né? Então, a maior renda média, a maior renda está localizada naquele centro ali, onde nós atuamos muito. Inclusive, nós temos um empreendimento maravilhoso que eu vim de lá agora, chamado La Reserve. La Reserve é de patrimários somados
E as vendas com a Pittion Imóveis, nós temos plantão lá. É um condomínio espetacular lá no alto do Vila da Serra. Existe um cantinho chamado Jardim das Mangabeiras. Então lá tem 2 torres imensas que são apartamentos de 671 metros quadrados, já pronto. E que vai baixando a metragem até 313 e agora vai ser um lançamento na casa de 260 metros. Que sonho, hein? É um espetáculo. Que Vocês sonho. precisam... Wagner, você não vai pedir cupom de desconto, não, né? Eu já tô de olho já nessa possibilidade no final aí. Se ela falar os 10% de desconto, eu acho que ela já ganhou um cliente. Bora lá, comprar. Mas nós estamos falando da Patrimais Somar. São 2 empreiteiras, elas são mineiras? 2 construtoras famosas em Belo Super renomadas, né? Super renomadas. Elas acabaram dominando esse mercado de alto luxo aqui, né? Exatamente. Elas têm atuação também em São Paulo e Rio de Janeiro, construtoras sérias, um padrão construtivo irretocável. Então, uma construtora que a Pittion tem uma parceria muito forte com elas. A gente faz muito plantão nos imóveis que eles constroem. E realmente, assim, é procurado muitas vezes pelo nome da construtora. Aqui em Belo Horizonte existe uma tradição que as pessoas valorizam muito as construtoras que construíram um bom nome. Então... o mineiro é muito desconfiado, né? Castor é uma construtora de peso que a gente trabalha exclusivamente. Aliás, somos exclusivos da Castor. Então, é uma construtora muito bacana. Você falou uma coisa muito legal e eu captei isso logo no início da nossa conversa. Você falou de uma boutique. E quando você fala de uma boutique, logo na sequência você apresenta marcas renomadas, tudo passa a fazer muito mais sentido. Você consegue caracterizar assim que muitos clientes acabam comprando ou escolhendo um imóvel para morar ou para poder investir baseado em cima da marca? Sim, sim. Existe isso, marca sempre foi sinônimo de luxo, né? E as pessoas de alto poder aquisitivo, elas procuram primeiramente uma marca para depois uma aquisição, muitas vezes, né? Isso começa pelo carro e também passa pelo imóvel. Então, a pessoa de alta renda, de alto poder aquisitivo, eles, não, quero comprar um imóvel, mas eu vou procurar o melhor da cidade, eu vou procurar uma boutique real estate, né? Que vai me dar um atendimento exclusivo, que vai me dar um atendimento sério, porque neste mercado também tem muita gente que não é séria. Nós estamos falando de reputação, né, por trás. Né? Exatamente, né? Então, procuram aí, através do nosso mentor, do dono da nossa empresa, o Ricardo Pittion, que tem um grande Ricardo nome. Pittion, ó. Ricardo Pittion. Em breve você vai estar aqui com a gente, viu? Nós queremos te ouvir você. Isso aí. E vai estar junto com a Eliandra novamente, porque ela precisa de voltar. Ele é uma referência nesse mercado em Belo Horizonte, ele tem 35 anos de atuação no mercado e ele montou, depois de passar por outras empresas, como o Brasil Broker, se não me falha a memória, ele montou a Pittion Imóveis, já tem 6 anos. Ele é uma referência para todos lá, Uma referência para todos, né? E lá ele tem um andar inteiro na Savassi, num edifício de alto luxo, da Canopus Corporate. E agora ele vai ter uma sede própria também, nós teremos uma sede própria no Belvedere, e já está em construção, uma sede muito bonita, muito ampla, e é uma empresa que só cresce e que dá orgulho da gente de trabalhar. É muito bom ouvir isso de você, até para as pessoas poderem entender melhor. O efeito marca no Brasil, ele é muito importante através do comportamento consumidor. Poucas pessoas sabem que geralmente as pessoas compram marca e não compram produto. É muito comum você às vezes chegar num restaurante e pedir uma Coca-Cola. E às vezes você esquece do nome do produto, que é água gaseificada à base de cola. Então fica a dica para vocês aí fazer um teste aí com o garçom quando vocês forem atendidos. Em vez de você pedir uma Coca-Cola, peça uma água gaseificada à base de cola, que você vai confundir o garçom. Tem alguns nomes que carregam uma reputação muito grande aqui, né? Quando você fala Patrimar, a pessoa não tem nenhuma preocupação que vai ter um problema com acabamento, um problema estrutural, mesmo de entrega. Não só a Patrimar, como tantas outras marcas. Mas ainda fiquei curioso com uma questão, assim. É um mercado que eu não conheço, né? Quando vocês fazem um negócio, as pessoas procuram financiar, ou elas costumam fazer um pagamento à vista, ou elas vão dar imóvel como forma de troca. Como é que funciona esse mercado de alto luxo aqui em BH? Tem também financiamento, mas no mercado de alto luxo, a característica é cash, dinheiro à vista.
O cara faz um Pix A lá. maioria das vezes, exatamente, é um Pix. Assim, Faz um uma Pix coisa- lá de Faz um Pix de 15 2 milhões. milhões. 15 20 milhões. 20 milhões. Algumas vezes entra um imóvel no negócio, né? Uma permuta, quando a construtora recebe ou quando o proprietário anterior resolve aceitar um imóvel, pode entrar nessa transação. Mas normalmente aquele assim, uma em cima da outra mesmo. Financiamento também tem, mas é bem raro. Né, eu diria Até assim, mesmo porque o valor da parcela acaba ficando muito alto, né? para esse público o valor da parcela não faz seria problema, problema, né? né? Inclusive hoje de manhã eu gravei no meu Instagram sobre um comparativo entre comprar na planta e aceitar o parcelamento da construtora, que na planta tu paga parcelado durante Até a entrega, né? a entrega do imóvel ou financiar. Neste momento atual, é mais vantajoso para o cliente deixar o seu dinheiro no banco, que a remuneração está em torno de 1%, e aceitar o INCC, que é o índice que corrige o imóvel saldo devedor enquanto ele estiver em construção. Então o cara tá pagando imóvel e tá ganhando dinheiro. Exatamente. É mais vantajoso para quem tem o dinheiro deixar o seu dinheiro no banco, ele vai ganhar esse spread, Sim. né? E aplicado e pagando a construtora de acordo com o cronograma que a construtora oferece para pagar, porque ele vai estar ganhando. Definitivamente a água corre realmente pro mar. Pro mar. É isso aí. E dentro da sua experiência aí que você tem acompanhado de anos, quanto que você percebe que em média dá de valorização da compra na planta e logo na sequência da venda para aquela pessoa que vai comprar imediatamente? Qual o valor de percentual em média ali que tem de valorização desse momento? É relativo. Porque esse é o investidor, não é? É. E logo na sequência que ele vende para um cara que vai ser o morador. Exatamente. Um ansioso. É relativo, sim, depende da localização, da aceitação do imóvel, do momento econômico, do momento atual, mas normalmente a gente pode falar em 30% Caramba. pelo histórico passado. Sensacional. Né? Isso em quanto que no tempo? Normalmente uma 24 obra 3 meses. anos e meio, não 3 anos e meio, uma obra 3 Desse anos, porte, se né? for um prédio menor, às vezes 2 anos, mas nesse prazo. Mas isso aí eu tô falando de ganho real, né? Exato. Ganho real, ele Menos vai inflação, corrigir o que né? ele pagou e aí pode dar uns 30% de ganho A investidores, ó, se tiver interesse em fazer um investimento seguro, tá aí a boa sacada. Talvez até com um recurso no investimento, pagando lá, né, o financiamento direto com a construtora. Ou seja, o jeito de ganhar dinheiro para quem tem dinheiro não falta. Não é isso. falta, não falta. E, gente, a gente vê cada imóvel espetacular. E é cinematográfico. Um caso que eu ia falar para vocês quando a gente falou dos imóveis de alto luxo, as peculiaridades que eles apresentam. Tem uns prédios aqui em Belo Horizonte, são 2 já, ou 3, um está em construção, que a garagem leva o carro, o elevador leva o carro da garagem até o apartamento. A gente já tem isso aqui? Eu vi em Porque são- Goiânia uma vez. Aqui Não já tem? Tem. Nós temos Caramba. um prédio ali no Santa Lúcia, perto do Pertinho da Socila. gente. Tem um redondo que tem essa funcionalidade. E Agora, parece que tem um lá em frente o Esopo antigo, né? Acho que é o 5 Ventos. 4 ventos. Quatro ventos. está em construção. Parece já que na tem fase 2 final vagas dentro do apartamento. Então, o proprietário entra com o carro naquele elevador enorme, acessa o seu apartamento, seja ele em que andar for, e o seu carro vai ficar ali muitas vezes dentro da sala. Seu Porsche fica Porque dentro da Fernando, sala. imagina Porsche, você é uma enfrentando um Ferrari, congestionamento para ir trabalhar dentro do prédio. Tá todo mundo tem. saindo no mesmo horário. Não, tô na fila aqui para poder descer com o meu carro para ir trabalhar. Normalmente às 11 horas da manhã, né? Esse é um Quando já problema que eu saiu, voltou gostaria. da academia. Esse é um problema. Levou os meninos na escola. aí Esse é hora um de problema trabalhar. bom, né? Um problema que eu gostaria de ter. Mas ele tem mais 11 vagas lá embaixo do prédio. Naquele momento, se é que vai ter, porque não são tantos moradores assim, É verdade. ele vai lá e pega o outro carro que está lá nas 11 vagas que ele tem disponível. Não, eu não acho no que seja estacionamento. possível um congestionamento ali interno. Não tem jeito. É, até porque a tecnologia é muito rápida, né? Não dá. Não. Agora, se ele quiser descer pelo outro lado também pode, né? Mas não é aconselhável. Eu sabe que eu fico imaginando a minha esposa me xingando que eu cheguei com um carro sujo em casa. Mas eu acredito que deve valorizar demais o apartamento, a presença de 2 veículos ali de alto luxo dentro. Imagina, nós tivemos um exemplo aí num passado muito distante de um empresário que chegou a entrar em falência, onde que ele mantinha 2 veículos ultra esportivos dentro da garagem junto de um piano de cauda. Nossa. Imagina só o que é você ter um apartamento numa localização privilegiada igual aquela, com 2 beldades dentro da sala.
É de valorizar o empreendimento mesmo, né? É uma loucura. Realmente a gente vê e fica encantado vendo não só os carros, como obras de arte que são apresentadas nos imóveis e muitas vezes ficam nesses imóveis, né? A pessoa não tem para onde levar uma escultura, não onde eu vou, não combina, né? Então deixa lá uma obra de arte, muitas vezes bastante cara. Então, é um mercado encantador, enche os olhos, né? Brilha os olhos. Leandro, é muito bom ouvir isso, mas mais do que isso, eu consigo perceber que você é muito mais do que uma simples corretora. Você é até uma conselheira de financiamento, de investimento e de negócios. Agora, uma pergunta mais pessoal. Você, como pessoa, como que você lidar com esse luxo exagerado? Porque nós estamos falando de veículos dentro de sala, nós estamos falando de onde que eu poso o meu helicóptero, onde que eu vou gastar o meu dinheiro no final de semana. Como que é o convívio do dia a dia? Como é que é o relacionamento? Existe ali um milindre? Como é que é? Então, você sabe aquele meme que tá rolando aí na internet, muito bacana, diz assim, eu sou um indivíduo transsocial. Eu sou aquele indivíduo que tenho vida de rico, eu tomo a minha champanhe, eu vou pro resort, eu viajo de primeira classe, mas eu sou pobre. Eu sou pobre, mas me identifico como rico. Eu sou um indivíduo transsocial, sou uma pobre que me identifico como rico. A gente gosta de usufruir, todo mundo gosta de usufruir, né? E dentro das possibilidades, a gente também faz de vez em quando uma extravagância de tomar aquela bela, daquela espumante ou champanhe mesmo. Leandro, eu tenho né? certeza que você não é pobre, né? Mas às vezes quando a gente se compara com essas pessoas, realmente é um nível um pouco diferente, né? Fica. É um extremo que está bem distante da média da população. Né? E você acha que é um mercado que está crescendo, está cada vez maior? Você acha que a gente tem criado mais milionários? Muito. Por incrível que pareça, a própria pandemia fez isso. As pessoas descobriram novos nichos de trabalho, houve uma transformação social, surgiram novos ricos, novos empreendedores nessa área, principalmente a área de digitalização, de informática, de rede social. Surgiram muitos ricos e muitos novos tipos de negócio. Esse aqui é um novo tipo de negócio. É verdade. Isso aqui é um novo tipo que está alimentando muitos setores aí. Né? É a loja, é quem põe o podcast, enfim, vários outros segmentos. Mas a gente vê que está crescendo demais. E agora, este final de dezembro para cá, o mercado acelerou sobremaneira. Acelerou e a gente está vendo que está havendo sim esse disparate. Se Deus quiser, isso aí é uma tendência, porque a gente precisa ser um país melhor, mais rico, né? Eu tenho percebido que a Bolsa de Valores tem perdido muito em valor de mercado. Você acha que pode ter uma correlação ali das pessoas, de repente, derretendo investimento em bolsa, investindo em imóveis, de repente, por entender que voltou realmente essa questão da segurança, investir em terra? Existe sim uma procura de segurança em imóveis, porque sempre foi sinônimo de segurança, né? Então as pessoas sempre se voltam para o mercado imobiliário quando elas sentem que as coisas podem não andar como elas pensam, que pode haver alguma ameaça, as pessoas vêm para esse mercado imobiliário. Mas a gente está notando que não só o mercado imobiliário, existem vários setores que estão fazendo um novo público crescente de pessoas ricas, cada vez mais ricas, né? Que é muito bom para todo o país e para o meu negócio, principalmente. E com relação a esses novos ricos, tá? Eu estou formado desde 2002, eu não sei muito fazer conta. Mas se eu fosse escolher uma profissão nova hoje, uma nova faculdade, qual que é a profissão que você tem com maior recorrência como cliente lá de vocês? Olha, em primeiro lugar, eu te diria que faculdade não adianta mais nada nesse mercado. O que adianta é o empreendedorismo, visão de futuro, visão de negócios, novos horizontes, novos negócios que estão surgindo, né? Claro que faculdade todo mundo deve fazer, claro que a cultura é a base de tudo. Mas se tu me disser, precisa um diploma para eu ficar rico? Não, absolutamente não precisa de um diploma para ficar rico. Então, a maior parte dos seus clientes são empreendedores, empresários? São pessoas com grau de instrução alto, sim, mas também tem aquelas que simplesmente emergiram os seus negócios, né, e que se transformaram em ícones culturais sem ter uma formação específica. Então, a grande maioria, empresariado do ramo de prestação de serviços. Legal. E dentro desse cenário que você tem percebido, assim, você tem visto pessoas jovens com um poder de compra muito grande, como é que tem sido? Porque, igual você falou, a pandemia veio demonstrando para pessoas coisas gigantescas. E ainda mais, nós estamos aí falando de pessoas aí com infoproduto, youtubers, essas coisas.
Belo Horizonte, principalmente, é um público jovem, é um público mais jovem que a média nacional. Então, aqui a gente vê, sim, pessoas jovens ascendendo de carreira, ascendendo de classe social, porque são pessoas empreendedoras, né? É característica diferente, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são mais os velhos ricos. Aqui nós temos os novos ricos. E é interessante que a gente vê, assim, Belo Horizonte segmentada. Por exemplo, os velhos ricos preferem morar em regiões como Lourdes, como Santo Agostinho. Tradicionais dos velhos ricos. Então ainda existe aquele público ainda que comercializa, fica por aquela região. Sim. E os novos ricos já preferem aquelas regiões lá de cima do Vila da Serra. Exatamente. Vila da Serra mais moderna. Então lá é os novos ricos. E aqui embaixo os velhos ricos. E aqui também nós temos imóveis de altíssimo luxo e lançamentos. O imóvel mais caro de Belo Horizonte foi vendido agora o ano passado aqui na Rio de Janeiro, no Lourdes. Foi R$23 mil o metro quadrado na época, bateu o recorde. Era um apartamento? Um imóvel em construção de alto luxo, um prédio em construção, que ali tem poucos lançamentos, né? Então, um imóvel ali, e foi vendido ali no Lourdes, onde estão concentrados os velhos ricos de Belo Horizonte. E é um bairro super gostoso, maravilhoso, bom de morar, né? Eu acho que eu tô mais pro Lourdes que pro... Não como milionário, tá? Mas eu tô mais pra Lourdes que pra Nova Lima, pra te falar a verdade. Eu acho tão bem localizado, com restaurantes maravilhosos. Eu acho que eu tô mais pra Lourdes. Você tá mais pra Lourdes ou mais pra Nova Lima? Eu gosto de Nova Lima. Quer passear de Porsche. Aquele lugarzinho frio ali, com aquela parte ali daquela mata definitiva, é maravilhoso demais. E é interessante, vocês sabem que o clima ali em Nova Lima chega a variar 5 graus em relação aqui embaixo no Lourdes, no centro da cidade, mais frio. Essa é uma parte que me encanta. É muito gostoso. Mas eu prefiro o Lourdes. Lá o pessoal faz questão de ter lareira para curtir aquele friozinho, né? Aquela região de condomínios lá, muito bacana. E o Lourdes é um bairro encantador, um bairro arborizado, um bairro próximo de tudo, um bairro bem servido de restaurantes e tudo que tem de melhor, lojas maravilhosas. Realmente é um bairro... Realmente você tem que entender muito o seu cliente, né? Porque a gente tem uma disparidade muito grande ali de característica entre Lourdes e Nova Lima, os condomínios de Nova Lima. Então, realmente, ser private broker deve ser um super desafio. Porque numa sugestão você pode se queimar com ele na primeira, né? É um cliente exigente. E uma coisa muito interessante que dificilmente um cliente que quer no Lourdes vai aceitar alguma oferta em Belvedere para cima. Não aceita. Ele quer ali naquela região, ele não aceita sair dali. Né? E lá em cima também, quem está morando lá e gosta, não quer morar aqui para baixo. Então são dois públicos distintos que formam dois nichos bem específicos dentro de Belo Horizonte, bastante interessante. E ambos têm seus encantos, né? Ambas as regiões têm seus encantos como moradia, né? Leandra, ficar escutando você falar aqui é encantador, né? Vamos até amanhã de manhã. Eu entendi exatamente o que é um private broker e você tá num nível bem superior, muito legal. Me sinto confortável demais de poder falar isso. Só que agora a gente está chegando na reta final do podcast. Eu deixo aberto para você novamente o convite. Quando a gente termina com esse gostinho de quero mais, é porque significa que foi muito bom. E o Fernando agora vai fazer as nossas... A gente tem uma tradição aqui no podcast, né? Sempre no final, e é uma saia justa porque vai te fugir, mas a gente tem 2 pedidos para você. Primeiro, de uma música que você goste, pra gente colocar na nossa playlist. E a segunda, uma frase clichê que marcou sua vida, que você acha que funciona. Então, uma frase clichê e uma música pra gente colocar na nossa playlist. Frase clichê que eu costumo usar é o seguinte: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, somente do que eu não fiz. É a cara da sua tatuagem aí. Vinhos e viagens. Essa é a frase que experimente, ouse, dê o passo seguinte, né? E tá cheio de gente com sonho aí e de repente não aplica tão bem essa frase, né? Cheio de sonhos, cheio de ideais e tá parado, não tá fazendo nada. Então, é melhor se arrepender pelas coisas que de repente a gente realmente fez e não pelo que a gente não fez, né? Exatamente. Música, eu sou eclética, eu gosto de
tudo, posso deixar até ao critério de vocês. Dust in the Wind é música maravilhosa, mas sou eclética, gosto de tudo. Boa, Dust in the Wind. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro aí, né? Obrigado, Eliandra, por você ter vindo, ter dado o prazer de explicar para todo mundo um pouco mais sobre isso, sobre sua profissão, sobre esse mercado de luxo. Muito obrigado. Agora, Eliandra, você tem um minutinho falando para aquela câmera ali, para poder se apresentar e fazer um convite para aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer um novo empreendimento ou que talvez tenham um empreendimento e que quer entregar na mão de uma profissional competente que vai encontrar aquele melhor cliente, não só para vender. Antigamente era compra e venda, hoje não. Depois dessa aula que você deu pra gente, eu acredito que a pessoa vai te procurar para poder encontrar a melhor residência para ela poder passar o resto da vida dela, ou o tempo dela, ou melhor, vai te procurar para escolher uma pessoa que vai cuidar daquele sonho, daquele projeto que ela desenvolveu dali para frente, porque minha cabeça já mudou. Olha para aquela câmera ali e dá esse recado pra gente. Ótimo, vamos lá. Então, você que quer comprar um imóvel, que quer mudar de imóvel, que quer colocar o seu imóvel à venda, me procure, Eliandra Lisboa Imóveis no Instagram ou na Pitchum Imóveis. Me procure que eu vou estar à sua disposição para achar o imóvel de acordo com aquilo que você necessita, para procurar a melhor opção dentro da sua necessidade ou então para vender o seu imóvel. Estou à disposição de vocês. Eliandra, obrigado mais uma vez e volte sempre. Obrigada a vocês, foi um prazer enorme. Prazer foi uma todo experiência nosso, muito bacana, adorei estar aqui. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigada a vocês.